Fala pessoal, beleza? Aqui é o Arthur, eu sou voluntário do Explica Enem e hoje eu vou falar para vocês de progressões geométricas. Um assunto que eu gosto pra caramba também, muito legal. E eu tenho um vídeo também sobre progressões aritméticas que eu acho que tem muito a ver com esse tema, né, de progressões geométricas. E eu acho que ele pode ajudar vocês também a entender as progressões geométricas, né? Então dá uma conferida lá, acho que vale a pena. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui nas progressões geométricas, né, é o que são, onde habitam, do que se alimentam essas tais progressões geométricas, né? Então, para falar sobre isso, eu vou falar primeiro aqui para vocês do que sequência. Então eu coloquei aqui algumas sequências que são nada mais nada menos que números, que vêm um atrás do outro, e eu vou explicar para vocês esses exemplos. O primeiro ali são números aleatórios, 1, 4, 6, 7, 3, a fonte desses números são as vozes da minha cabeça e são uma sequência aleatória. A segunda é mais interessante. Se você prestar atenção, o próximo termo ele é sempre a soma dos dois anteriores. Então 2 é 1 mais 1, 3 é 2 mais 1, 5 é 3 mais 2, 8 é 5 mais 3, 13 é 8 mais 5. Essa é a famosa sequência de Fibonacci. Ela tem várias coisas importantes na matemática, na nossa natureza, e enfim. Mas não é o foco aqui nosso hoje, eu só queria dar um exemplo aí. Essa próxima de baixo é uma progressão aritmética. Por quê? Porque do 7 para o 11 eu somei 3, eu somei 4. Do 11 para o 15 eu somei 4. Do 15 para o 19 eu somei 4. Do 19 para o 23 eu somei 4. Então eu vou sempre somando 4. Então eu pego um valor e para eu achar o próximo eu sempre somo essa parcela, que nesse caso é o 4. E a de baixo é a nossa progressão geométrica, né? E o que é uma progressão geométrica? Bem, eu vou dar um zoom nessa progressão aqui para a gente dar uma olhada. E olha só, do 1 para o 3 o que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Do 3 para o 9 o que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Do 9 para o 27 eu também multipliquei por 3. E do 27 para 81, eu também multipliquei por 3. Então, uma PG é justamente isso. Como é que eu faria para achar o próximo, por exemplo? Eu vou, multiplicar por 3. E como é que eu faço para achar o próximo? Eu vou multiplicar por 3. E como é que eu vou achar por próximo? Eu vou multiplicar por 3. E assim por diante. Então, uma PG é justamente isso. Eu vou pegar um termo, e para eu achar o próximo termo, eu vou pegar esse termo e multiplicar por um valor constante, que nesse caso é 3. Certo? É isso, é assim que funciona. Isso é uma PG. Então, por exemplo, se eu botar aqui um primeiro termo, o A1, que a gente chama, né? O primeiro termo como a razão, que é o Qzinho que a gente chama, é o 3. Então eu vou multiplicando sempre por 3 para poder achar os próximos termos. Se eu pegar aqui alguns exemplos, a gente vai ver o seguinte, ó, nessa primeira é 7, 7, 7, 7, 7, 7. Então o primeiro termo é 1 e eu estou multiplicando por 1. Então por isso que está dando sempre 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. O próximo são as potências de 2. Então eu peguei o 2, multipliquei por 2, cheguei no 4. Multipliquei por 2, cheguei no 8. Multipliquei por isso por diante. Então eu vou multiplicando sempre por 2 ali. A de baixo, ela no caso é uma sequência muito interessante, uma PG muito interessante, porque você pode ver que ela vai alternando, né? A gente tem 10, depois a gente tem menos 50, depois tem 250, depois tem menos 1250. E por que isso acontece? Isso acontece porque a nossa razão ali, o nosso Q, ele é negativo. Aí ele vai invertendo os sinais, né? A próxima, ela é uma outra PG muito interessante, que ela é, no caso, uma PG decrescente. Por quê? Porque eu vou multiplicando por meio. E toda vez que eu vou multiplicando por meio, a sequência vai diminuindo, né? Então, olha só, o meio, eu tinha 1, multipliquei por meio, deu meio. Multipliquei por meio, deu um quarto. Multipliquei por um meio, deu um oitavo. Então tinha 1, depois tinha meio, depois tinha um quarto, depois tinha um oitavo, depois foi descendo, ela vai descendo. Então, quando a nossa razão ela é fracionária, a nossa sequência ela é decrescente, ela vai descendo, né? Beleza? Sentiram aí o conhecimento entrando? Então, beleza. Sabendo disso, eu quero falar agora para vocês de três coisas sobre a PG, né? Termo geral, propriedades e a soma da PG, beleza? Falar aqui do termo geral. Vamos pegar aquelas PG que a gente estava analisando. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, esse é o terceiro termo, esse é o quarto termo e esse é o quinto termo. Então eu chamei de A1, A2, A3, A4, A5, os termos da PG ali em ordem, né? Beleza. E como é que eu faço para achar o A2? Eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão. E eu acho o segundo termo, né? Então, beleza. Então, eu tinha 1, multipliquei por 3, cheguei no 3. Como é que eu faço para achar o A3? Eu pego o primeiro termo, multiplico por 3, e depois eu multiplico por 3 de novo. Então, é a mesma coisa que eu pegar o primeiro termo e multiplicar por 3 duas vezes, né? Então, vai ficar 1 vezes 3 ao quadrado. Como é que eu faço para achar o quarto termo? Então, eu pego o primeiro termo, multiplico, cheguei no segundo termo. Multiplico, cheguei no terceiro termo. Multiplico, cheguei no quarto termo. Então, é a mesma coisa que pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão 3 vezes.
Então eu posso ficar fazendo isso para achar qualquer termo. Ah, como é que é o 10º termo? Vou pegar o primeiro termo, vou multiplicar pela razão 1, 2, 3, 9 vezes. Então eu consigo achar uma fórmula que é o seguinte: multiplicar pelo mesmo termo várias vezes é igual a elevar ao quadrado, né? Ou elevar ao quadrado, não, perdão, elevar a alguma potência, igual a gente viu lá na aula de potenciação e radiciação. Então, o termo geral dessa PG, por exemplo, é 1 vezes 3 elevado a n menos 1. Porque eu peguei o primeiro termo e multipliquei pela razão n menos 1 vezes, e aí eu consigo achar o termo, o enésimo termo. Então, essa é a fórmula geral da PG. A n é igual a 1, primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1 vezes o número de termos. E daqueles exemplos que a gente já tinha aqui, que a gente já sabe qual é o primeiro termo, já sabe qual é a razão, eu posso escrever aqui, por exemplo, qual é o termo geral dessa PG? É 7 vezes 1 elevado a n menos 1. Da segunda PG, 2 vezes 2 elevado a n menos 1. E aí, tipo, todas aquelas propriedades que a gente aprendeu lá em potenciação e radiciação, a gente pode usar aqui. Somar os expoentes, se precisar, a gente pode usar todas elas. A próxima aqui, 10 vezes menos 5 elevado a n menos 1, né? E aí fica aquela coisa que a gente viu lá em potenciação e radiciação também. Que quando você está elevando ao número negativo, se o expoente for par, vai invertendo o sinal, né? A próxima aqui é um fracionário, então você vai vendo que a gente vai elevando esse número de baixo, vai ficar diminuindo, então significa que ela vai decrescendo. E é isso aí, a gente consegue agora achar a fórmula geral de todas as PGs que a gente quiser do mundo. Uau, top, né? Então, beleza. Então a gente matou aqui o termo geral da PG, vamos falar aqui de algumas propriedades, beleza? A primeira propriedade que eu queria falar para vocês é o seguinte: imagina uma PG, que ela é essa PG que eu tirei aí na minha cabeça. Ela 3 quartos, eu multipliquei por 3, deu 9 quartos, multipliquei por 3, deu 27 quartos e assim por diante. Então eu vou multiplicando, eu peguei o 3 quartos, que é o primeiro termo, fui multiplicando por 3. E se você olhar, a gente vai escrever agora a fórmula geral. A fórmula geral vai ser 3 quartos, que é o primeiro termo, vezes 3, que é a razão, elevado a n menos 1. E isso, galera, se eu colocasse num gráfico, como é que ia ficar? Ia ficar desse jeito, ou seja, aqui o n, o valor de n, e aqui o valor de AN. Então o eixo x é o nosso valor de n e o eixo y é o valor de AN. E olha só, isso aí vai formando essa função exponencial. Então olha só, se vocês já lembram, se vocês estudaram aí função exponencial, vocês sabem que a fórmula geral de uma função exponencial é essa. Então, essa é a propriedade que eu queria falar para vocês. Toda PG pode ser representada por uma função exponencial. Assim como a PA pode ser representada por uma função de primeiro grau, a PG é representada por uma função exponencial. Beleza? Isso é muito interessante. A segunda propriedade que eu queria falar para vocês é a seguinte: imagina essa PG. Ela 2, 4 e 8. O primeiro termo é 2, fui multiplicando por 2. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Agora, eu vou... Então ali, ó, primeiro termo 2 e a razão 2. Agora eu vou colocar os próximos dois termos, beleza? Então vai ficar, depois do 8 vem o 16, depois do 16 vem o 32. Agora, olha só, eu vou pegar esses dois, o 2 e o 8 ali, e vou fazer a média geométrica entre eles, que é multiplicar os dois e tirar a raiz. E deu 4, que é o termo do meio ali, né? Que é o A2. Interessante, interessante. Então, agora eu vou lá para outra. Se eu pegar o 2 e o 32, se eu fizer a média geométrica deles, vai dar 64, tirei a raiz, deu 8, que é o termo do meio também. É o A3 ali naquele caso. E se eu pegar o 4 e o 16 e fizer a média geométrica também? Se eu fizer a média geométrica, vai dar o 8, que também é o termo do meio. Então o que eu estou querendo falar para vocês aqui? Que uma PG com um número ímpar de termos, o termo do meio é a média geométrica dos termos equidistantes. Então, tipo assim, se eu quero descobrir o termo do meio, eu posso pegar um termo daqui, que estão a mesma distância do mesmo termo do meio, e fazer a média geométrica entre eles. E aí eu vou conseguir achar, por exemplo, o termo do meio. Beleza? Então aqui matamos as duas propriedades que eu queria falar para vocês, e agora eu vou falar para vocês de soma de PG. Então imagina que a gente tem aqui agora, a gente quer somar os termos de uma PG. E aí eu vou falar o quê? Eu vou pegar e vou jogar a fórmula para vocês. E aí vocês podem falar: caraca, mas não tem um jeito tipo, de provar essa fórmula, alguma coisa assim, a gente vai ter que decorar. Então galera, aqui vocês vão acabar tendo que decorar mesmo, não tem muito para onde fugir. Mas para facilitar, eu vou mostrar para vocês um jeito de decorar essa fórmula que é maravilhoso. Eu uso desde o meu ensino médio, toda vez que eu quero somar uma PG eu faço esse jeito. Que é como? Cantando uma musiquinha ali, ó. Então olha ali, Quero Somar a PG é o nome dessa música, é um sucesso em todas as escolas do Brasil e ela é assim, olha só.
Quero somar a PG, tem o valor de Q, tem o número de termos. Se ela for convergente, é a um N menos 1, Q menos 1, a um N menos 1, Q menos 1, a um N menos 1, Q menos 1, a um N menos 1, Q menos 1. É emocionante, não é mesmo? Então essa é a musiquinha que eu sempre uso para somar os termos da PG. E ela funciona. Toda vez que eu estou fazendo uma questão que eu tenho que somar o termo, cara, como é que soma a PG? Eu falo, N menos 1, Q menos 1. Ah, pode crer. Então, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Beleza? Espero que isso ajude vocês, que isso me ajudou bastante. E com isso, galera, a gente termina aqui a parte da soma da PG. Mas eu tenho que falar uma coisa importante para vocês. Existe uma coisa chamada soma dos termos da PG quando a PG é infinita, que é quando a PG é decrescente. Eu não estou comentando sobre isso aqui na videoaula, mas na apostila de vocês tem uma parte falando sobre isso. Eu não estou comentando aqui porque nunca caiu no Enem, mas se você quiser se aprofundar sobre isso, dá uma olhada lá na apostila que o pessoal explicou bem legal para vocês, beleza? E qualquer dúvida, vão ter os plantões de dúvidas, vou pedir pro pessoal fornecer esses slides para vocês também. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção, até mais. E eu espero que essa aula ajude bastante vocês aí, beleza? Valeu, rapaziada, até mais.